Salve quinta-feira, aquele abraço, bom dia pra você. Cabeça inchada, né? Não é mole não. Você ligado aqui no Tomazão TV, vamos dar uma passada geral aí nessa quarta-feira que começou com a vitória da Tuna diante do Paysandu e terminou com o empate do Remo depois de fazer 2-0 no Mirassol do Mangueirão. E hoje o Remo já entra em campo de novo pelo Parazão contra o Águia. Frustração, uma decepção, principalmente para o Leão Azul, que fez um pontinho, né? Mas poderia ter marcado os 3 primeiros pontos, a primeira vitória na Série A. Não é fácil, não. Antes de mais nada, não esquece de assinar o canal, de acionar o sininho, de dar aquele like esperto aí. Vamos chegar aos 42 mil hoje, vamos passar dos 42 mil inscritos para a gente poder chegar fácil aos 50 mil e fazer o sorteio para você com o Globo Esporte Magazine e também o Laboratório Amaral Costa. Então, vem com a gente no Tomazão TV. Vou diretaço aí para falar desse jogo do Remo contra o Mirassol. O Remo que teve na escalação meio que esquisita inicialmente, né? Com o 3 zagueiros, sendo que o João Lucas era o ala pelo meio, sendo que o Patrick de Paula, o Leonel Pico, que estreou com o Zé Ricardo fazendo o meio, com outros 3 ainda nesse miolo de transição, o Hernandes, o Vitor Bueno com o Aleph Manga e o João Pedro enfiado lá na frente. Mas em determinados momentos houve alteração do esquema tático no 3-4-3, no 4-2-3-1 e assim o Remo foi tentando variar. Conseguiu jogar o primeiro tempo, iniciou bem o segundo tempo, fez 2-0, poderia ter feito o terceiro gol, né? Eu acho que numa competição como essa, você não pode desperdiçar oportunidades. A Série A é diferente de qualquer outro campeonato disputado, organizado pela CBF. A Série A é outro patamar quando a gente diz, e o Remo teve realmente muita dificuldade, principalmente depois dos 15 minutos, quando o Osório, que fez uma escalação inicial, que a gente achou meio que esdrúxula, que deu certo. E quando mudou, bagunçou o time do Remo geral e o Remo se perdeu no campo. Agora, não podemos tirar o mérito também do time do Mirassol, do Rafael Guanais, que tem muita organização, é um time tecnicamente bem estruturado e a gente sabe que é um time que já vem em ascensão, já vem para segundo ano na Série A, time que está classificado para as Libertadores e o Remo bateu de frente. Enquanto teve organização, não deixou o Mirassol jogar. E aí, no final, acabou sendo castigado porque não teve forças e nem, eu diria, maturidade para segurar o placar. A entrevista do Osório, ele vai definindo muito bem, depois eu vou falar o que vai acontecer depois desse jogo de hoje contra o Águia e depois o clássico contra o Paysandu. O bicho está pegando no Baianão. Fala aí, Osório, primeiro da organização, da questão física, das mudanças e da limpeza que vai passar o elenco. Eu creo que tiene mucha calidad, mas en esa posición de extremo y jugando hacia adentro, yo creo que él va a ser y ha sido bueno las veces que ha entrado y que pueda jugar. Sin embargo, creo que hay momentos donde va a jugar con Víctor Bueno en el mismo 11 y ahí miraremos la calidad de él. Sobre el juego de Paysandu, entiendo que es un rival, es el derbi de la ciudad, es un clásico como se fala en Sudamérica y lo vamos a enfrentar con un equipo mixto de los que jugaron hoy y de los que van a jugar mañana. Los jugadores, varios de ellos están para 60 minutos y ahí hicimos las mudanzas. Segundo, no es que yo no guste de la palabra improvisación, sino que no es una improvisación. Improvisación es cuando se hace una cosa por primera vez. En el día a día, en el entreno, lo trabajamos muchas veces. Entonces, a seguir trabajando, a buscar las mejores complementariedades. Yo creo que
Leonel puede jugar con cualquiera de los otros atletas, hay otros que no pueden jugar con cualquiera. Entonces, con los entrenamientos y con los juegos seguramente que vamos a mejorar el funcionamiento del equipo. En mi opinión, en mi humilde opinión, yo creo que tenemos que tener un elenco máximo de 30 jugadores, incluyendo a goleros. Tenemos un solo campo para entrenar. Y la forma de hacerlo es 2 jugadores por posición en 11 posiciones de campo. 11, no 10, 11. 2 por posición, al final total 22 atletas. Más los goleros 3, 25. Y 5 que puedan, como Kaique, jugar de zaguero o de marcador. ¿Está para entender? ¿Sí o no? ¿Sí? Esa es la manera. Ahora, lo más importante para el club es el Brasileirão. Segundo, el estadual, el de Pará. E aí vamos a dividir al equipo. Traduzindo em miúdos, o Remo vai dispensar ou vai liberar, não sei como, se vai emprestar, se vai rescindir contrato, de pelo menos com 10 jogadores. Se tem 40 e quer baixar para 30, 10 vão sair do elenco depois do jogo com o Paysandu. O jogo de hoje contra o Águia, a gente não sabe, tem aí um time com o Cantídio, com o Eduardo Melo, entre outros jogadores, né, Nico Ferreira, que vão atuar, né? O Igor Vinhas, que estava no banco ontem. Alguns jogadores que entraram no segundo tempo devem, de repente, até ter a oportunidade de aumentar a minutagem para ganhar mais ritmo de jogo para o jogo contra o Paysandu, mas vão passar o rodo no Baianão. E o técnico também está na mira da diretoria, porque tem que dar resultado nesses jogos aí, principalmente no clássico contra o Paysandu. E aí a gente vai ver o que vai acontecer, porque, como ele mesmo disse, a Série A é a prioridade do Remo na temporada. E para falar do Paysandu e Tuna, é difícil até de explicar. Paysandu que foi bem na maioria do tempo do jogo, mas teve uma Tuna que bateu de frente, que vinha de 2 derrotas, o Paysandu de 2 vitórias. A Tuna se ouve muito bem no jogo, taticamente. O Alexandre Lopes deu uma organizada, alguns jogadores apareceram, Wesley pelo lado esquerdo, Jaime no meio, né? O Paulo Rangel, mesmo com seus 41 anos, sendo o aniversariante do dia, voltando à Tuna Luz Brasileira, começou muito bem o jogo, depois ficou apagado, mas acabou sendo o protagonista, porque fez o gol de pênalti. Aliás, lance muito discutido, que acabou sendo o fato principal do jogo, porque determinou a vitória da Tuna Luz Brasileira. Acho que o resultado mais justo seria o empate. Mas o VAR chamou o Olivaldo, José Moraes, e, no caso, o Fernando Mendes, que era o VAR, e o pênalti foi marcado num lance muito discutido. Assim, para muitos pênaltis, para outros jogada temerária, era interpretativo. A diretoria do Paysandu soltou os cachorros em cima da arbitragem e nem o Júnior Rocha foi quem deu a entrevista coletiva. E foi o Marcelo Santana, o executivo, quem falou, elogiando a Tuna Luz Brasileira. Mas da arbitragem, segura essa onda aí. A nação tricolor. Primeiro ponto, parabenizar a Tuna pelo resultado positivo. A Tuna fez o seu melhor desempenho para conquistar esses 3 pontos. Parabenizar o Vinícius também, para mim fez uma grande partida. Jogador experimentado aqui, já foi destaque em outras edições do Campeonato Paraense e também jogos de Campeonato Brasileiro. Agora, o motivo de hoje, apenas o executivo falar, é porque eu tenho 11 anos trabalhando com futebol e os erros acontecem. Equívocos, todos nós cometemos. Agora, eu participando de um jogo, eu acredito que hoje o absurdo que eu vi está no top 3 da minha carreira enquanto dirigente esportivo. Eu sou totalmente favorável ao uso da ferramenta do VAR, mas VAR nenhum
salva 2 tipos de árbitro. Nenhum VAR salva 2 tipos de árbitro. O árbitro incompetente e o árbitro mau caráter. Nenhum VAR salva. Meu irmão, o campeonato está só aí na terceira rodada e já gerando toda essa polêmica, e o Paysandu no seu direito de reclamar, porque se acontece do outro lado seria a reclamação da mesma forma, só que como a marcação foi contra o Paysandu aos 43,5 do segundo tempo, aí decretou a vitória lusa, porque não haveria, mesmo com os 10 minutos de acréscimo. Bom, só voltando ainda ao jogo do Remo, só para lembrar a arrecadação, ontem tivemos 21.118 de público, com 16.733 pagantes e uma renda de 1.393.400. O Remo recebeu de cota, mesmo com os 15% que teve que pagar lá para o STJD, 929.365. Ganhou dinheiro, mas não ganhou os 3 pontos, que eram mais importantes. No Campeonato Paraense, não mudou muita coisa, até porque o Castanhal, quer dizer, mudou a parte de cima, o prejuízo não foi tão grande com a derrota, mas Castanhal primeiro com 7, Águia o segundo ainda joga hoje com o Remo, tem 6, o Paysandu ficou com 6. Cametá venceu o seu jogo, foi a 5 pontos, São Francisco com 4, perdeu. O Remo com 4 pontos joga hoje com o Águia, pode ir a 7 também, mas o Águia pode, se ganhar, virar líder isolado. Amazônia com 4, Tuna com 3, Santa Rosa com 3, Bragantino 1, São Raimundo 1, Capitão Poço 0 ponto. E o artilheiro é o Sampaio, jogador do Cametá, com 3 gols. Esse é o balanço do nosso vídeo de hoje. Para você que está ligado aqui no Tomazão TV. Esperamos que tenhamos um jogo hoje tranquilo. Tem Capitão Poço e Bragantino agora de manhã, e à noite o Remo e Águia para fechar a terceira rodada. E aí a gente vai ver o que vai acontecer, porque domingo tem Repar. E aí o bicho pega. Aquele abraço, ótima quinta para todo mundo.